Aquela manhã, ali na cozinha ensolarada da casa dos meus pais em San Diego, eu, Teresa Wheeler, 32 anos, segurava com força o convite de casamento da minha irmã entre os dedos. O grande dia seria amanhã, ou pelo menos era o que eu achava. Meu vestido já estava escolhido, o discurso decorado, cada detalhe planejado com carinho. Virei-me para minha mãe, a voz vibrante de expectativa. Mãe, mal posso esperar pelo casamento amanhã. Ela congelou no lugar, a colher batendo contra a xícara com um estalo seco. Teresa, murmurou, os olhos fugindo dos meus. Foi semana passada. O ar escapou dos meus pulmões como se alguém tivesse socado meu peito. O convite caiu sobre o balcão com um tapa surdo. Peguei-o de volta, os dedos trêmulos confirmando o que meus olhos já gritavam. A data impressa era amanhã. Como assim? Perguntei, a voz quebrando-se como vidro. Ela gaguejou, as palavras saindo arrastadas, quase inaudíveis. Nós mandamos a data errada. Já aconteceu. Meu coração disparou, um tambor ensurdecedor nos ouvidos. Minha família, minha mãe, meu pai, minha própria irmã, tinha mentido para me excluir. De propósito. As memórias vieram em onda, os milhares que eu havia jogado nas crises deles, as dívidas da minha irmã que paguei sem pestanejar, as férias dos meus pais que financiei enquanto eles me empurravam para a periferia das suas vidas. A raiva subiu pela minha garganta quente e amarga. Mas não choraria. Não suplicaria. Algo dentro de mim se endureceu, como aço sendo forjado no fogo. Eles achavam que podiam me usar e depois descartar como lixo? Estavam prestes a descobrir que não sou tão fácil de apagar. Já passou por isso? Já sentiu a faca das pessoas que deveriam te proteger cravada nas suas costas? Conte sua história nos comentários. Naquela noite, sentada no meu apartamento no Gaslamp Quarter, o convite brilhava sobre a mesa de centro, sua caligrafia elegante agora uma zombaria. Cada curva da letra era um lembrete cruel da traição. Como puderam? Minha mãe, meu pai, minha irmã, todos conspirando contra mim. Joguei o cartão sobre a mesa com nojo, e minha mente mergulhou nos anos em que eu havia sido o esteio deles. Sempre presente, sempre salvando, sempre dando sem esperar nada em troca. Há 3 anos minha irmã, então com 27, havia lançado seu negócio de design de interiores. Sonhos grandiosos, showroom sofisticados, clientes abastados. Mas o primeiro grande projeto desmoronou. Um cliente desistiu, deixando-a com uma dívida de $10.000. O telefonema chegou à meia-noite, a voz dela trêmula, desesperada. Me ajuda, por favor. Eu te pago de volta. No dia seguinte, o dinheiro estava na conta dela. Sem perguntas. Sem cobranças. Ela nunca mais tocou no assunto. Nem um obrigado. Engoli o orgulho, achando que era assim que irmãs agiam. Depois veio a casa dos meus pais. 2 verões atrás, o telhado vazava, a fundação rachava. 30 mil ou perdemos tudo, disseram. Sem hesitar, mergulhei nas minhas economias, fruto de noites intermináveis como gerente de projetos em uma empresa de tecnologia, e cobri tudo. Meu pai resmungou algo sobre gratidão. Minha mãe apenas assentiu. Pensei que aquilo nos aproximaria. Que engano! Nunca fui convidada para as festas de Natal deles, aquelas reuniões barulhentas onde os vizinhos riam e brindavam. Você está muito ocupada, minha mãe justificava, o tom cortante. Ocupada demais ou simplesmente indesejada? O pior foi o último dia de ação de graças. Dirigi 3 horas para estar com eles e encontrei a casa vazia. Estamos na casa dos vizinhos, escreveu minha irmã em uma mensagem fria, sem convite, sem explicação. Fiquei parada na varanda, as chaves balançando na mão, me sentindo uma intrusa na minha própria família. Eu havia bancado as dívidas deles, os concertos, até a viagem de aniversário a Napa. Mas era sempre a estranha, a pessoa que chamavam quando a conta não fechava, nunca quando havia algo a comemorar. O celular vibrou, arrancando-me da espiral de memórias. Era Cláudia Paige, minha prima de 38 anos, jornalista freelancer e a única que sempre esteve do meu lado. Teresa, você está bem? Perguntou, a voz suave mas urgente. Contei tudo sobre o convite, as palavras saindo atropeladas. Ela suspirou. Não queria ser eu a te dizer isso, mas foi tudo planejado. Sua irmã tinha medo que você ofuscasse o dela, seu sucesso, sua confiança. Sua mãe apoiou. Mandaram a data errada para te manter longe. Apertei o telefone com tanta força que meus nós dos dedos doíram. Cada palavra de Cláudia era uma lâmina cortando fundo. Minha irmã, a mesma que eu havia salvado da ruína, achava que eu arruinaria o dia dela. E minha mãe, que aceitou meu dinheiro sem pestanejar, havia concordado. Andei de um lado para outro no apartamento, as luzes da cidade piscando lá fora.
Cada lembrança agora doía mais, as ligações ignoradas, os comentários ácidos sobre minha carreira de sucesso. Eu havia sido o banco deles, a solução para todos os problemas, mas nunca uma igual. Cláudia permaneceu na linha, firme. Você não merece isso. O que vai fazer? Parei em frente à janela, meu reflexo olhando de volta, determinado. Eles achavam que podiam me apagar do dia perfeito deles? Que poderiam me tratar como um plano B? Engano deles. Eu mostraria que não era apenas a salva-vidas da família. Mostraria quem realmente tinha o controle. Na manhã seguinte, dirigi até a casa dos meus pais, as mãos apertando o volante, o coração batendo forte com a verdade cruel que Cláudia havia revelado. Estacionei na entrada, a casa de 2 andares, testemunha silenciosa da tempestade que estava prestes a desabar. Não estava ali para implorar. Estava ali para que olhassem nos meus olhos e enfrentassem o que tinham feito. Bati na porta com força, cada batida um aviso. Minha mãe, Betty Wheeler, 58 anos, abriu a porta, os olhos arregalados. Teresa, por que tão cedo? Perguntou, a voz tensa. Empurrei-a suavemente e entrei na sala, onde meu pai, Gerald, 62, tomava café, as sobrancelhas erguidas. Minha irmã, Vicky, 28, estava estirada no sofá, rolando o polegar pela tela do celular. Todos congelaram quando me viram, braços cruzados, o olhar fixo neles como uma adaga. Por que mentiram para me afastar do casamento? Perguntei, a voz cortante como lâmina. Vicky levantou a cabeça, os olhos estreitos. Minha mãe começou a falar, Teresa, não vamos, mas a cortei. Não, vocês mandaram uma data falsa. Agora vão me dizer por quê. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Meu pai baixou a xícara, evitando meu olhar. Vicky jogou o celular de lado e se sentou, o queixo erguido em desafio. Tá bom, disse, a voz gotejando veneno. Não queria você lá. Você sempre rouba a cena, seu emprego chique, sua autoconfiança. Era meu dia, não o seu. As palavras doíram como um soco no estômago. Minha irmã, a quem eu havia tirado do buraco, achava que eu ofuscaria ela. Eu dei tudo a vocês, falei, a voz baixa, controlada, mas carregada de uma fúria gelada. E me pagam me excluindo. Minha mãe se colocou entre nós, o rosto duro. Você é independente demais, Teresa. Isso nos faz sentir menores. Vi que merecia brilhar. A defesa dela foi como uma faca girando na ferida. Meu pai permaneceu calado, os olhos fixos no chão, cúmplice pelo silêncio. Virei-me para ele. Você deixou isso acontecer. Ele se mexeu, desconfortável. Não é tão simples assim. Não é simples. Eles haviam me apagado de um dia que eu deveria celebrar ao lado deles, e ele não tinha nenhuma desculpa. Toda vez que eu havia sido o porto seguro deles, dinheiro, tempo, lealdade passou como um filme na minha cabeça. Tinham tomado tudo e depois me jogado de lado como se eu não valesse nada. Meus punhos se fecharam, mas mantive a voz firme. Gritar não mudaria nada. Acabou a época em que sou a solução de emergência de vocês, declarei, os olhos cravados em Vicky. Ela riu, um som áspero e cruel. Você está exagerando, disse, com um sorrisinho. Minha mãe tentou suavizar. Somos família, Teresa. Não transforme isso em guerra. Mas já era uma guerra. Eles haviam traçado a linha, me tratando como uma ferramenta, não como filha, não como irmã. Olhei para eles, o sorriso arrogante de Vicky, a calma forçada da minha mãe, a omissão covarde do meu pai, e não vi remorso, só justificativas. Caminhei até a porta, os passos firmes. Isso não acabou, avisei, a mão já na maçaneta. Vicky soltou uma risada seca. O quê? Vai nos fazer pagar? Provocou. Minha mãe estendeu a mão. Teresa, fica. Vamos conversar. Não olhei para trás. Achavam que eu ia me curvar como sempre, engolir a traição e seguir em frente. Estavam enganados. Eu havia construído minha vida, minha carreira, minha força sem a aprovação deles. Subestimaram-me pela última vez. Ao sair, o ar da manhã bateu no meu rosto, fresco e cortante. Minha mente estava clara. Eles haviam cavado a própria cova. Agora, era a hora de mostrar a eles o tamanho do erro que cometeram. Sido um castelo de cartas, sustentado pela minha generosidade e pela ilusão de que eu sempre estaria lá para amortecer suas quedas. Agora, sem o colchão do meu dinheiro, sem a segurança do meu nome nas contas, sem a casa em La Jolla para impressionar clientes, ela estava descobrindo o que era nadar sem boias. E pela primeira vez não era problema meu. Eles estão tentando vender algumas coisas, Cláudia continuou, a voz baixa, como se temesse que eu vacilasse. A Vicky colocou aquele colar de diamantes que você deu a ela no ano passado no Mercado Livre. Sua mãe ligou para a tia Margarete pedindo emprestado. Seu pai, bem, ele está evitando todo mundo. Um riso seco escapou dos meus lábios.
O colar que eu havia comprado com o bônus do meu primeiro grande fechamento, o mesmo que Vicky ostentou no jantar de Natal enquanto ria da minha carreira estressante. Agora valia menos que a metade do preço, descontado pela pressa e pela desesperança. Poético. Eles acham que eu não sei, disse Cláudia, como se lesse meus pensamentos. Que você não vai descobrir. Mas Laoya já está com a placa de à venda discreta na janela. Acho que eles estão tentando liquidar antes que você tome de volta. Meus dedos apertaram a xícara de café, as palavras de Linda ecoando na minha mente. Eles são, no máximo, inquilinos. Você decide os termos. Eu havia dado a eles 5 anos de graça. 5 anos de manutenção paga, de contas quitadas, de silêncios engolidos enquanto eles alugavam meu refúgio para estranhos e guardavam o lucro. Agora queriam vender minha propriedade como se fosse deles por direito. Teresa? A voz de Cláudia quebrou o silêncio, carregada de uma cautela que não existia antes. Ela sabia que eu havia mudado. Que a mulher que antes absorvia cada golpe com um sorriso e um cheque agora olhava para trás e via apenas cicatrizes. Deixa eles tentarem, respondi finalmente. Minha voz estava calma, mas havia algo nela que fez Cláudia calar. A casa não está à venda. E se eles quiserem discutir isso, que venham com advogados. Porque eu já tenho os meus. Não era ameaça. Era um fato. Desliguei o telefone e olhei pela janela. O sol de San Diego brilhava sobre a Bahia, indiferente aos dramas humanos. Eu havia passado anos me dobrando, me adaptando, me fazendo menor para que eles pudessem brilhar. Mas a luz que eles refletiam sempre foi emprestada. Agora, sem mim para alimentá-la, eles estavam descobrindo quão frágeis eram suas próprias chamas. Meu celular vibrou novamente. Dessa vez era uma mensagem de grupo, o tipo que eles usavam quando queriam me cercar, me pressionar com o peso do nós somos família. Teresa, por favor, precisamos conversar. Isso está indo longe demais. Assinado por minha mãe com os emojis de coração que ela sempre usava para suavizar suas manipulações. Não respondi. Em vez disso, abri a pasta no meu laptop e a mesma que Linda havia organizado com precisão cirúrgica. Contratos de locação retroativos, cobranças de aluguel não pago, notificações de despejo prontas para serem enviadas. Tudo datado, assinado e inatacável. Eles queriam conversar? Ótimo. Mas desta vez, seria nos meus termos. E quando a porta da minha casa soou naquela noite, não fui eu quem atendeu. Foi meu advogado, com um envelope selado e um sorriso que dizia mais que 1000 palavras. Senhorita Wheeler, ele cumprimentou formal, enquanto meu pai olhava por cima do ombro dele, o rosto pálido. A senhora Teresa Carvalho solicitou que eu entregasse isto pessoalmente. O envelope caiu nas mãos do meu pai. Ele o abriu com dedos trêmulos, os olhos percorrendo as linhas até pararem no valor. $87 em aluguel retroativo, mais despesas de manutenção não reembolsadas. Pagamento devido em 30 dias. Isso é um erro, meu pai murmurou, como se a força do absurdo pudesse apagar a tinta no papel. Não, respondi finalmente aparecendo na porta. Meus saltos ecoaram no mármore enquanto eu me aproximava cada passo medido. O erro foi de vocês. Por anos. E agora estão pagando por ele. Meu pai recuou como se eu tivesse levantado a mão. Talvez pela primeira vez, ele estivesse vendo a filha que eu realmente era, não a caixinha de dinheiro conveniente, não a tonta que engolia qualquer desculpa, mas uma mulher que havia aprendido tarde demais que lealdade sem reciprocidade é apenas uma corrente. Teresa, amor, minha mãe começou surgindo atrás dele, os olhos vermelhos. Mas eu já estava fechando a porta. 30 dias, repeti, sem olhar para trás. E não um a mais. Quando a porta se fechou, não houve lágrimas. Não houve dúvida. Havia pela primeira vez em muito tempo silêncio. E nesse silêncio ouvi minha própria voz clara, firme, finalmente livre. Eles haviam me ensinado que família era tudo. Mas eu havia aprendido da maneira mais dura que família que só sabe tomar não merece ser chamada assim. Agora era a vez deles aprenderem. Eles sempre haviam sido um castelo de cartas, instável, sustentado apenas pelo meu apoio até que eu decidi puxar o tapete. Estão sentindo a pressão, Cláudia completou, girando o café entre os dedos. O Scott anda perguntando por aí, tentando arrumar clientes novos, mas não está fácil. Coloquei a xícara na mesa com um leve estalo. Uma satisfação amarga se instalou no peito. Durante anos, eles se apoiaram em mim como se eu fosse uma coluna eterna. Até que a coluna decidiu não aguentar mais. O telefone tocou naquela tarde. Scott Harper, o marido da Vicky, 30 anos de casados, 30 anos de conivência. Teresa, eu te devo um pedido de desculpas. Sua voz veio baixa, quase engasgada. Não fazia ideia de que a Vicky planejou te tirar do casamento.
Pensei que você simplesmente não tinha podido ir. A sinceridade no tom dele me pegou de surpresa, mas não me amoleceu. Scott, você é casado com ela, respondi seca. Não notou as mentiras? Uma pausa. Depois, um suspiro pesado. Eu deveria ter questionado. Sinto muito. Não repliquei. Deixei o silêncio falar por mim. O arrependimento dele era real, mas não mudava nada. Todos tinham se beneficiado da minha exclusão. Todos menos eu. Mais tarde, um e-mail da Beth Wheeler, minha mãe, pipocou na tela. Assunto, por favor, Teresa. Fitei o nome dela, um lembrete das desculpas esfarrapadas que havia me jogado na cara durante nossa última briga. Apaguei sem abrir. Ela tinha defendido a Vicky, minimizado minha dor. Suas palavras agora não passavam de outra tentativa patética de me arrastar de volta para o lixo deles. Não ia ceder. Cláudia ligou novamente naquela noite, a voz mais sombria. Tem mais, ela avisou. Sua família está espalhando coisas sobre você na comunidade. Dizem que você é egoísta, que abandonou eles por causa da carreira. Meus dedos se cravaram no braço da poltrona. Egoísta. Depois de anos tapando buracos, pagando dívidas, cobrindo impostos, erros, vergonhas, agora eu era a vilã da história. Estavam me pintando como monstro para salvar a própria pele. As pessoas estão começando a perguntar, Cláudia continuou. Alguns acreditam, outros não estão comprando. Está virando um rebuliço. Apertei o telefone com força. Não podiam mais me controlar, então tentavam destruir meu nome. Era a tática deles. Se não podem te ter, te queimam. Andei de um lado para outro na sala, a raiva queimando. As fofocas doíam, mas também esclareciam. Minha família não era só ingrata. Era desesperada para jogar a culpa em alguém. O contrato perdido da Vicky, o pedido de desculpas atrasado do Scott, o e-mail da minha mãe. Tudo não passava de controle de danos. Achavam que me fariam sentir culpa, que manchariam minha reputação, que eu voltaria correndo com o rabo entre as pernas. Mas eu havia passado anos construindo minha vida, meu respeito, sem eles. Suas mentiras não apagariam isso. A voz de Cláudia amoleceu. Você é mais forte que isso, Teresa. Não deixe a fofoca te abalar. Seu apoio foi como um farol, lembrando que eu não estava sozinha. Pensei na comunidade, vizinhos, colegas, amigos que me conheciam há anos. Alguns poderiam acreditar nas mentiras, mas outros sabiam quem eu era. As palavras da minha família eram apenas ruído. Eu enfrentaria os cochichos de cabeça erguida e deixaria que suas próprias ações os condenassem. Eles tinham me subestimado, achando que eu quebraria sob pressão. Mas eu já não carregava mais o peso deles. Plantaram mentiras. Agora colheriam as consequências. Um mês depois, estava em uma reunião quando Paul Adams, da segurança, me chamou. Meu estômago deu um nó ao ouvir. Sua família está lá embaixo, exigindo te ver. Pedi licença e desci até o saguão do meu escritório no centro da cidade, preparando-me para o que viria. Lá estavam eles. Beth Wheeler, minha mãe, com os olhos inchados, Gerald Wheeler, meu pai, o rosto uma máscara vazia, e Cláudia Page ao lado com a expressão tensa. Teresa, precisamos conversar, minha mãe começou, a voz trêmula. Nós sentimos muito. Podemos consertar isso? Cruzei os braços. Suas desculpas soavam como um último suspiro, não como sinceridade. Meu pai deu um passo à frente, a voz baixa. Não foi nossa intenção te magoar. Vamos deixar isso para trás. Balancei a cabeça. Aquelas palavras eram velhas, chegavam tarde demais. Cláudia, que até então havia ficado em silêncio, encontrou meu olhar. Teresa, eles me pediram para vir, ela admitiu. Pensei que talvez você escutasse. Confiava na Cláudia, mas não estava ali para ceder. Tirei o telefone do bolso e abri um vídeo que a Vicky havia me enviado sem querer meses atrás, o casamento dela, onde me excluíram de propósito. Cláudia, você precisa ver isso, disse, apertando play. As imagens mostravam Vicky rindo, brindando com os convidados, soltarando. Sortuda Teresa não estar aqui para roubar meu momento. O rosto de Cláudia empalideceu. Ela planejou tudo, sussurrou, virando-se para minha mãe e meu pai. Vocês sabiam. Minha mãe desviou o olhar. Meu pai ficou mudo. A culpa deles era um cheiro podre no ar. A voz da minha mãe quebrou. Teresa, por favor, estamos passando dificuldades. Deixa a gente ficar na casa da praia só por um tempo. Olhei incrédula. Eles tinham alugado minha propriedade em La Jolla por anos, embolsando dinheiro enquanto eu arcava com impostos e manutenção. Agora, com as finanças deles desmoronando, queriam se instalar. Não respondi, gelada. Essa casa é minha. Já tiraram demais de mim. Cláudia se aproximou, a voz firme. Teresa está certa, ela disse, encarando meus pais. Vocês a traíram. E ainda pedem mais. Seu apoio foi um escudo, endurecendo minha determinação.
Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Somos sua família, ela suplicou. Não faça isso. Mas suas palavras ricochetearam. Família não armava, não mentia, não sugava uma pessoa por anos para depois implorar quando a coisa apertava. Meu pai tentou novamente, o tom mais suave. Podemos resolver isso, Teresa. Nós sentimos muito. Balancei a cabeça. O vídeo ainda rodava na minha mente, o riso da Vicky, o silêncio da minha mãe, a cumplicidade do meu pai. Eles tinham escolhido o lado deles há muito tempo. Vocês fizeram suas escolhas, disse. Agora vivam com elas. Virei-me para Paul Adams, o chefe de segurança que observava a cena a poucos passos. Paul, por favor, acompanhe-os até a saída. Ele assentiu, indicando a porta com um gesto. A voz da minha mãe subiu, desesperada. Teresa, não nos corte fora. Mas eu já estava me afastando, Cláudia ao meu lado. No meu escritório, ela segurou meu braço. Você fez a coisa certa, ela afirmou. Aquele vídeo é a prova de que eles não merecem você. Assenti, o peito apertado. A comunidade poderia cochichar, acreditar nas mentiras deles, mas eu conhecia a verdade. Tinham tentado me quebrar, me controlar, me usar. Eu havia construído minha vida sem eles. Minha carreira, minha força, minha paz. Suas desculpas eram ocas. Seus apelos vazios. Não era mais o plano B de ninguém. Eles enfrentariam o mundo sem minha sombra para se esconder. O império que construíram sobre mentiras desmoronava como areia entre os dedos. A perda do contrato crucial de Vicky foi apenas o primeiro golpe e os aliados, antes tão leais, agora se afastavam como marés que recuam. Meus pais colheram o que plantaram, uma reputação manchada pela própria ganância. Durante anos exploraram minha generosidade, alugaram minha casa na praia sem permissão, sugaram meu tempo, meu dinheiro, minha paciência. E quando finalmente me recusei a ser seu colchão de emergência, responderam com difamação. Agora, enfrentavam sozinhos o peso das próprias escolhas. Apoiei os cotovelos na varanda, deixando o vento salgado levar embora os últimos resquícios de dúvida. Cada onda que quebrava na areia era um lembrete, suas consequências não eram mais minhas. Os esquemas de Vicky, as manipulações de minha mãe, o silêncio cúmplice de meu pai. Tudo isso foi uma tentativa patética de me enquadrar, de me reduzir a algo menor para que eles parecessem maiores. Mas eu já havia aprendido a lição mais valiosa. Meu valor não se media pelo que eles podiam tirar de mim, e sim pelo que eu era capaz de construir sem eles. Anos de dedicação a uma família que nunca soube valorizar o que tinha. Um erro que não repetiria. Minha casa, minha carreira, minha vida, cada tijolo desse império foi assentado com minhas próprias mãos, meu suor, minhas lágrimas. E agora, diante daquele horizonte infinito, uma calma profunda se instalava em mim. A dor da traição ainda ardia, mas já não me paralisava. Ouvi o eco do riso de Cláudia em nossa última ligação, a voz firme de Linda me lembrando: você não deve nada a quem nunca investiu em você. Enquanto eles perdiam comunidade, respeito e até a estabilidade que tanto prezavam, eu ganhava algo muito mais precioso, a liberdade de não carregar mais o peso de seus erros. Escolhi a mim mesma, e essa escolha me devolveu o poder. Se esta jornada me ensinou algo, foi isto: seu valor não é o que eles roubam de você, mas o que você cria apesar deles. Permiti que minha família definisse quem eu era por tempo demais. Sua traição, porém, foi o espelho que me mostrou a verdade. Eles não mereciam meu sacrifício. E ao me libertar, descobri uma força que nem sabia que tinha. Então, se você está ouvindo isso hoje, guarde estas palavras. Não deixe que apaguem sua luz para alimentar a deles. Mantenha-se firme. Reivindique seu valor. E deixe que aqueles que erraram com você enfrentem as próprias sombras. Eu fiz isso. E mudou tudo. Obrigada por compartilhar este momento comigo. Se esta história ressoou com você, deixe seu comentário abaixo, suas palavras têm poder. E se acredita em histórias de resiliência e renascimento, inscreva-se para não perder os próximos capítulos dessa jornada. Porque a melhor vingança é viver uma vida que eles nunca poderão tocar.